Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gilson e hoje nós falaremos sobre monômios. Tá? Então, qual é a definição? Um monômio é um número ou uma expressão algébrica formada pelo produto de um número por uma ou por mais variáveis, com seus expoentes. Esses expoentes devem ser números naturais. Os monômios também podem ser chamados de termos algébricos ou apenas termos. O prefixo mono, tá, ó, monômios, o prefixo mono, que é de origem grega e significa único, só, isolado, uma só coisa. Nós veremos aqui nos exemplos o que tudo isso aqui que nós lemos agora quer dizer, tá bom? Então, vamos lá. Exemplos de monômios, monômios semelhantes e grau de um monômio. Então a nossa explicação aqui vai ser dividida nessas três partes. Então vamos primeiro para os exemplos de monômios. Quadrado, tá no tamanho bom. Vamos lá. As expressões abaixo são monômios. 1x menos 2/3 de a ao quadrado b. Aqui, as expressões a seguir não são monômios. Daqui a pouco a gente vai explicar por que uma expressão é e por que a outra não é. Aqui em cima nós temos o menos 7 também, que é um monômio. xy elevado a menos 3 não é um monômio, pois o expoente de y, olha o expoente, não é um número natural. Menos 3 não é um número natural, é um número inteiro. Então aqui nós já sabemos uma coisa, que para ser monômio, quando aparecer o expoente aqui, ele tem que ser um número natural, tá? Ah, e quando não tem nada no expoente? Quando não tem nada é porque é 1, né, pessoal? Um número natural. Raiz quadrada de t. Pois raiz quadrada de t, escrevendo na forma exponencial, ficaria t elevado a meio. O expoente de t não é natural. O número meio, 1/2, ele não é um número natural. Tá? Terceiro exemplo. AB sobre C. Pois, como AB sobre C é igual a ABC elevado a menos 1, o expoente de C não é natural. Tá? O expoente de C, porque o C está embaixo. Então, quando uma letra está embaixo, é porque o expoente é menos 1. Então, em um monômio, a parte numérica é chamada de coeficiente. E a parte que contém as variáveis com seus expoentes é a parte literal. Fica fácil lembrar, né? Literal vem de letra. Tá? Então, vou ler novamente. Em um monômio, a parte numérica é chamada de coeficiente. E a parte que contém as variáveis com os seus expoentes é a parte literal. E aqui ele vai para 3 exemplos. Tá? Quais são esses exemplos, professor? Aqui de cima, ó, os mesmos exemplos aqui de cima. Ele vai explicar em detalhes agora. Primeiro exemplo, 1x. Tá? O x é a parte literal, x. E o número 1 é o coeficiente, exatamente o que ele disse ali em cima. A parte numérica é chamada de coeficiente. Menos 2/3 a ao quadrado b. A parte literal, a parte que contém a letra a ao quadrado b. E o coeficiente, menos 2/3. O último aqui, menos 7. Tem alguma letra aqui junto com ele? Não, não tem. Então, a hora que ele escreveu, não tem parte literal. Ele não tem a parte literal. Ele tem apenas o coeficiente, que no nosso caso é o menos 7. Então, olha as observações que ele faz aqui. O coeficiente 1 dos monômios pode ser omitido. Ou seja, por exemplo, ao invés de colocar 1x, eu poderia colocar apenas o x. Isso quando o coeficiente for 1. E menos x ao quadrado y, menos 1x ao quadrado y, é igual a menos x ao quadrado y. Então, quando o coeficiente for 1 ou quando o coeficiente for menos 1, eu posso omitir, que está certo.
Nos monômios, não há necessidade de usar o sinal de multiplicação. Por exemplo, a ao quadrado vezes b é igual a ao quadrado b. E nós já falamos isso em outras aulas também, né? Quando você tem duas letras assim juntas, duas ou mais letras, uma está multiplicando a outra. Então não tem necessidade de usar o sinal de multiplicação. Se eu usar, está errado? Não, não está errado. Mas não tem necessidade de usar, por que eu vou usar? Todo número racional é um monômio sem parte literal. Então, todo número racional, ele também é um monômio. Ele só não tem a parte da letra. Olha o exemplo aqui. Menos 7. Não tem a parte literal. O número 0 é chamado de monômio nulo. Tá? Quando você tiver apenas o número 0, ele é um monômio nulo. Essa aqui é a primeira parte, tá? São os exemplos de monômios. Agora vamos para monômios semelhantes. Quando eu sei que dois ou mais monômios são semelhantes? Prestem atenção. Monômios que apresentam partes literais iguais são chamados de monômios semelhantes. Vou ler novamente. Monômios que apresentam partes literais iguais são chamados de monômios semelhantes. Exemplos. Os monômios 3x ao quadrado y, x ao quadrado y sobre 5 e menos 7x ao quadrado y são semelhantes, pois apresentam a mesma parte literal. Qual é a parte literal que eles apresentam iguais? X ao quadrado y. Eu posso observar que nesses três monômios eu tenho x ao quadrado y. E antes que alguém fale, nossa, mas o número está diferente, coeficiente. Olha a definição lá em cima. Monômios que apresentam partes literais iguais. O número não precisa ser igual, o coeficiente não precisa ser igual. O que precisa ser igual são as partes literais. Tá? Outro exemplo aqui. Os monômios 9x ao quadrado y ao cubo z à quarta e menos 3y ao cubo z à quarta x ao quadrado são semelhantes, pois, embora as variáveis apareçam em ordens distintas, suas partes literais são iguais. O que ele está dizendo? Não importa a ordem que os termos aparecem aqui. Se são os mesmos termos, são iguais. Olha aqui, ó. X ao quadrado, y ao cubo, z à quarta. Y ao cubo, z à quarta, x ao quadrado. São os mesmos termos. Não importa quem vem na frente, quem vem depois. Tá bom? Não importa. Continua sendo os monômios semelhantes. Aqui, os monômios 4, 7pqrs e 4, 7abcd não são semelhantes, pois, apesar de apresentarem coeficientes iguais, suas partes literais são diferentes. Tá, por que tem esse 4 ponto... Pessoal, aqui é o número 4,7, né? 4,7 PQRS e 4,7 ABCD. Por que eles não são semelhantes? Porque a parte literal, as letras não são iguais. Olha aqui, ó. PQRS. E aqui, A, B, C e D. Ah, mas os números, os coeficientes são iguais. Não importa. Para os monômios serem semelhantes, o que devem ser iguais são as partes literais. Tá bom? E aqui nós temos grau de um monômio. Deixa eu virar aqui. Enquadrar. Aqui. Então vamos lá. Grau de um monômio. O grau de um monômio de coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes da parte literal. Veja dois exemplos. 4/3 de A ao cubo, a parte literal é A ao cubo. O grau do monômio é 3. Olha o expoente. Expoente 3. Aqui, menos 7A ao quadrado xb ao cubo. A parte literal, A ao quadrado xb ao cubo, tá? O grau do monômio é 6. Professor, por que o grau... Segurando aqui. Por que o grau desse monômio é 6? Olha aqui que interessante. Aqui eu tenho expoente 2,
aqui o expoente 3, e quando não tem nada é porque o expoente é 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. De novo, o grau de um monômio de coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes da parte literal. Ou seja, eu tenho que olhar todos os expoentes. Aí eu pego e somo os expoentes. É assim que eu obtenho o grau de um monômio. E aqui ele dá um exemplo bem interessante. Ó. Dados os monômios 5x ao cubo y elevado a n, z elevado a 7 e 24a elevado a n, b elevado a 6, c elevado a n, vamos calcular o valor de n para que eles tenham o mesmo grau. Então ele quer que este monômio e este monômio tenham o mesmo grau. Para isso, a soma dos expoentes da parte literal do primeiro monômio, aqui ó, esse é o primeiro monômio, deve ser igual à soma dos expoentes da parte literal do segundo monômio. Esse é o segundo monômio. Tá? Só que nós vamos pegar o quê? Apenas os expoentes. Então aqui nós temos 3, o n e o 7. Somando esses aqui, esses expoentes, ele deve ser igual a n, 6 e n. Tá? Uma equaçãozinha simples. O n continua, 3 mais 7, 10. N mais n, 2n e o 6 continua. Equação simples do primeiro grau, letra de um lado, número do outro. Toda vez que uma letra ou um número vai para o outro lado do sinal de igual, ele vai com a operação inversa. Qual é o inverso da soma? Subtração. Inverso da soma? Subtração. N menos 2n menos n. 6 menos 10 menos 4. Menos n igual a menos 4. N vai ser quem? Aqui nós já sabemos, vou fazer aqui do lado, só para quem não lembra. Quando não tem nada é porque é o número 1. N é igual a menos 4. Está multiplicando, vai passar dividindo. Dividido por menos 1. N é igual, regra de sinal, menos e menos mais 4. Dividido por 1, 4. Então, N igual a 4. Portanto, para que os monômios 5x ao cubo y elevado a n, z elevado a 7 e 24a elevado a n, b elevado a 6, c elevado a n tenham o mesmo grau, n deve ser igual a 4. É bem simples, tá, pessoal? Essa aula é bem tranquila sobre monômios. Então, foi passado para vocês a definição, exemplos de monômios, o que são monômios semelhantes, graus de monômios, tá? Vocês vão ter alguns exercícios aí para fazerem durante essa fase, tá bom? Na dúvida, assista a aula novamente, assista mais de uma vez, tá bom? E bons exercícios, bons estudos a todos.